O sucesso de uma cooperativa depende da motivação dos cooperados e do caminho escolhido para alcançar seus objetivos. O sistema OCB atua para encurtar a distância que separa a sua cooperativa do sucesso. A OCB zela pelos interesses das cooperativas, nos representando junto aos três poderes. O Sescop melhora a gestão das cooperativas e capacita nossos profissionais. Já a CNCOP zela pela questão trabalhista do nosso movimento. Sistema OCB. Ao nosso lado, a única preocupação da sua cooperativa será continuar a crescer. Nosso amigo Dr. Alexandre Schwartzman, que vai dizer atualidades político-econômicas com vocês, Dr. Alexandre. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui. Infelizmente não vou realmente poder ficar muito tempo, eu estou com um transfer um pouco apertado, mas isso não é desculpa para não tentar mostrar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e tentar ver um pouquinho para frente o que nos espera no ano que vem. Então eu quero começar com um tema que tem, enfim, foi até motivo recente de um manifesto de economistas, né? A gente olha para o crescimento brasileiro e essa é a nossa história desde a estabilização. Quer dizer, aqui, barra está mostrando qual foi o ritmo de crescimento do país a cada ano. A linha vermelha é uma média de 4 anos, a gente não quer julgar alguém nem por um ano muito bom, nem por um ano muito ruim. E ao final de cada mandato presidencial eu estou marcando ali o ritmo de crescimento da economia. Então a gente tinha uma economia que crescia na casa de 2 a 2,5% no governo Fernando Henrique Cardoso, acelerou para alguma coisa perto de 4% ao longo do governo Lula, 3,5% no primeiro, 4,5% no segundo, enfim, um ritmo bastante decente, média de 4% de crescimento ao ano, né, que é enfim, não é extraordinário, mas comparado ao que nós temos visto no Brasil praticamente desde os anos 80, era um ritmo bom. E muita gente, vou falar eu também, né, acreditou que essa seria a nova normalidade do Brasil, quer dizer, que a gente poderia contar com um crescimento médio ali dessa hora, o que significa, mais ou menos, dado o crescimento populacional do Brasil, que a renda por habitante cresceria alguma coisa em torno de 2,5% ao ano, a cada 25 anos dobra a renda per capita, quer dizer, grosso modo, a cada geração a gente pode esperar que a geração seguinte tenha um padrão de vida 2 vezes melhor que o nosso. Podia ser 2,5 vezes, podia ser 1,8, mas 2 vezes é sempre um número bacana, é bom. A gente está vendo lá um ritmo bastante bom de crescimento. E aí, a decepção que a gente observa, essa sensação de frustração que a gente tem com o desempenho dos últimos 4 anos. A gente obviamente não tem o número final de 2014, os 2 últimos números aí são as projeções consensuais de mercado, em torno de 0,3% para esse ano, 1% ano que vem, e, francamente, quer dizer, 0,3, 0,2, 0,5, 0, né, do ponto de vista prático, isso é absolutamente irrelevante. É verdade, a economia não cresce nada esse ano, mas mais preocupante do que não crescer nada esse ano é o fato de que nos últimos 4 anos o crescimento foi inferior a 2%. Quer dizer, está mais perto de 1,5%, na verdade, do que de 2%. O pessoal que gosta de fazer esse tipo de comparação nota que esse aqui é o terceiro pior desempenho presidencial na história da República. Se eu não me engano, assim, o pior de todos foi o Collor, né? O segundo pior foi o Floriano Peixoto. Tem que voltar um bocado para achar uma coisa assim tão ruim quanto essa. E aqui está o terceiro pior desempenho da República, da presidente Dilma Rousseff, né? Um motivo de orgulho, certamente, para o país, para ela e para o seu partido. E a pergunta é, por quê? Por que um país que vinha crescendo alguma coisa, como 4,5% ao ano, desacelera dessa forma? E a resposta que a gente tem ouvido não é culpa nossa, né? O mundo desacelerou
tem uma crise acontecendo, e como a crise acontece, não tem o que fazer, o país faz parte do mundo. Obviamente, esse mesmo argumento não vale no momento em que o mundo está crescendo. Se o mundo cresce, o Brasil cresce junto, o mérito é nosso. Né? Se o mundo não cresce, o Brasil cresce pouco, então o problema é dos outros. De qualquer forma, quer dizer, é o argumento logicamente consistente. Quer dizer, se o mundo cresce muito, obviamente o país tende a crescer mais, se cresce pouco, o país tende a crescer menos. Então, do ponto de vista lógico, é um argumento bem fechado. Tem um pequeno problema com o argumento, é que ele não faz o menor sentido quando a gente olha para o que está acontecendo, seja no mundo, seja no Brasil. Aqui está a comparação do crescimento do Brasil relativamente ao mundo. Quer dizer, a gente vê de maneira geral o Brasil tende a ficar para trás, embora, do ponto de vista de mandatos presidenciais, isso aqui certamente seja um dos maiores diferenciais de crescimento. Mais especificamente, aqui olhando para essa questão, nós vemos o seguinte, quer dizer, quanto que o mundo cresceu nos 4 anos anteriores? Cresceu 3,5%. O Brasil cresceu, aí é 4,6% no regulamento, 4,6%. Quanto cresce o mundo nesses últimos 4 anos? Obviamente, olhando para a projeção para 2014, a gente não tem. 3,5% também. Não há desaceleração da economia global. Aliás, se a gente for olhar aqui, né, cada mandato presidencial, que a gente vai ser, o mundo cresce 3,5%. Só aqui que ele cresceu muito. Né? Bolha imobiliária, China, etc., ele cresceu muito. E o Brasil, obviamente, se beneficiou disso. Mas a verdade é a seguinte, né? Não houve uma desaceleração global nesses últimos 4 anos que pudesse explicar o que está acontecendo no Brasil. Né? E isso fica também claro, quer dizer, isso aqui obviamente a gente está olhando aqui ano a ano, talvez uma outra forma de olhar para isso é olhar para o comportamento da produção industrial. Como é que está o mundo, como é que está o Brasil. A gente vê que a linha preta é o mundo, a linha vermelha é o Brasil. O que tem, obviamente, o Brasil mais ou menos flutuava, alguns momentos crescia mais, alguns momentos crescia menos, né? Até recuperou mais rápido da crise global do que o resto do mundo. Mas a verdade é a seguinte, quer dizer, a gente basicamente crescia em linha com o mundo. E a partir de 2011, o mundo cresce, pelo menos do ponto de vista de produção industrial, e o Brasil fica rigorosamente parado. É um eletrocardiograma de morto a produção industrial no Brasil nos últimos 4 anos. Não vai rigorosamente em nenhum lugar. E a pergunta, por que isso? Então, o que me parece claro, a gente não pode botar a culpa no resto do mundo pelo que está acontecendo aqui. O problema é interno, o problema é doméstico e da onde é que ele está vindo. Aí eu quero chamar a atenção para um par de desenvolvimentos que têm acontecido que me parecem ser mais capazes de explicar essa estagnação da economia brasileira. Por que a produção industrial não cresce? Por que o Brasil tem ficado mais para trás relativamente ao crescimento mundial do que costumava ser nos anos anteriores? Bom, primeiro fenômeno importante é o que está acontecendo com a produtividade. A gente via, aqui é bem simples, basicamente uma estimativa do produto, do PIB por trabalhador, não o PIB por habitante, que seja de fato as pessoas que trabalham. Isso flutua muito, então eu não olho para flutuação mês a mês, eu estou ali olhando para, na verdade, trimestre a trimestre, né? Eu estou olhando para uma tendência. Se a gente vê a tendência de crescimento de produtividade no Brasil, é aquela, quer dizer, ela veio acelerando até mais ou menos 2007, 2008, e desde então vem perdendo fôlego de uma maneira visível. Quer dizer, estava crescendo aqui 1,7, hoje, nas nossas estimativas, ela cresce alguma coisa como 0,7 ao ano. A diferença não é pequena, ainda falando basicamente de 1% do PIB a mais por ano, que parece estar vindo da questão da produtividade. A pergunta óbvia é, bom, mas por que isso está acontecendo? Por que nós estamos perdendo? Não é que a produtividade está caindo, deixa isso estar. Assim, está crescendo a um ritmo muito menor do que ela crescia em anos anteriores. E nós ainda não sabemos muito bem por que isso está acontecendo. Eu acho que tem 2, 3 hipóteses importantes que eu vou apresentar e a gente vai eventualmente voltar um pouquinho mais de detalhes a cada uma delas ao longo da apresentação. Acho que, em primeiro lugar, diz respeito à questão do esforço reformista. Quer dizer, o Brasil, bem ou mal, passou por um período de reformas que vem mais ou menos de 1990 até, grosso modo, 2005, 2006. Então, a gente tem aí vários governos, Collor, Itamar, Fernando Henrique, mesmo o primeiro governo Lula,
né, bastante engajados no processo de reformar o país. Então a gente teve abertura comercial, teve um processo de privatização que aconteceu, teve abertura da exploração de petróleo, quer dizer, a quebra do monopólio da Petrobras, quer dizer, a quebra do monopólio estatal de telecomunicações. Mais recentemente teve reforma previdenciária, teve reforma da administração pública, que não foi implementada, mas enfim, ela aconteceu. No governo Lula a gente teve uma segunda rodada de reforma previdenciária, teve mudança na questão de crédito, financiamento imobiliário, enfim, o Brasil fez uma série de reformas que poderia ter sido mais rápido, poderia ter sido mais profundo, mas em geral é assim mesmo que acontece, quer dizer, ninguém consegue fazer o conjunto inteiro de reformas, mas a verdade é que isso foi mais ou menos até 2005 e 2006. A partir de 2006, a gente não vê nenhuma reforma econômica relevante acontecendo no país. E, obviamente, sem reforma, o efeito das outras reformas aconteceu, quer dizer, tem, obviamente, você faz uma reforma, ela não produz um efeito no primeiro momento, ela, tipicamente, o efeito dela vai se materializar ao longo de alguns anos depois, mas por isso mesmo você precisa sempre ter alguma reforma acontecendo, quer dizer, enquanto uma produz efeito, as outras próximas estão sendo implementadas, assim por diante. No momento que parou isso, é que nem quando a gente desliga a água, né, ainda continua vindo água algum tempo no cano, mas cada vez menos água está vindo. Então, parte da história tem a ver com o abandono do processo reformista no país. Por que isso aconteceu também? Eu acho que é uma mistura de coisas, em parte eu acho que foi toda a questão do mensalão que botou o governo na defensiva, em parte foi porque os preços de commodities subiram, então obviamente todo mundo, né, curtiu a onda de valorização de commodities, ficamos mais ricos, e isso diminui o incentivo para fazer reforma. Enfim, isso dá várias teses em ciência política, economia, etc. Eu não sei, eu sei que esse negócio perdeu fruto. Um segundo aspecto que está ligado ao que eu vou falar em seguida, mercado de trabalho, é o fato de que é um pouco que nem quando a taxa de desemprego cai, talvez você comece a pegar gente que não é tão boa. A melhor metáfora que eu tenho para isso é lembrar quando eu era moleque a jogar bola, né? Quer dizer, dividir os times na rua, né? E sempre pegava lá os dois melhores e iam escolher o time, né? Escolher um, escolher o outro, né? Quem é que fica escolhido no fim? Eu sou o último a ser escolhido. Na época nem tamanho eu tinha, depois com tamanho até foi um pouco melhor, mas nem tamanho eu tinha, então eu era o último a ser escolhido. O mercado de trabalho é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, realmente a gente tem, os trabalhadores não têm todos a mesma habilidade, a mesma qualificação, os primeiros a serem empregados são os mais experientes, mais qualificados, mais espertos, etc. Obviamente, quando vai avançando lá, a taxa de emprego vai caindo, quer dizer, começa a pegar gente que não é tão boa, esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto tem a ver com a questão de infraestrutura, o fato de que o país tinha uma infraestrutura que era ruim há 10, 15 anos, mas na qual praticamente não aconteceu um investimento de monta nesse período. Então, a infraestrutura era ruim, ela ficou muito pior. Eu acho que isso também tem um efeito no sentido de afetar a produtividade. Então, eu vou voltar para a questão do mercado de trabalho e infraestrutura em seguida, mas só para lembrar essas três hipóteses. Tem uma primeira coisa, uma queda importante de produtividade. O segundo aspecto dessa história está relacionado à disponibilidade de pessoas para trabalhar. E aí tem também aqui duas dimensões importantes. Uma é uma transição demográfica. O país está envelhecendo, né? Então, há 10 anos, né, o ritmo de crescimento da população em idade ativa, quer dizer, a população, na definição do IBGE, que já tem idade para trabalhar, e a definição do IBGE é horrorosa, é acima de 10 anos de idade. Então, é meio feio, mas de qualquer forma, na verdade, eu quando faço algumas contas, eu tiro, até praticamente 17 anos, eu olho mesmo, na verdade, de 18 para cima. Mas no caso aqui, o que a gente tem era uma população que crescia, em idade ativa crescia perto de 2% ao ano, e vem, a gente flutua, etc., mas vem numa tendência de desaceleração para perto de 1% ao ano. Então, já começa por aí, tem menos gente entrando no mercado de trabalho. E para complicar um pouco essa coisa, quer dizer, a população em idade ativa, realmente são aqueles que têm idade para trabalhar, mas nem todo mundo vai estar engajado no mercado de trabalho. Quer dizer, tem gente que está estudando, tem gente que simplesmente não quer trabalhar, né? Tem todas as possibilidades. Então, o que nos interessa aqui é a população economicamente ativa, aqueles que estão ou trabalhando ou buscando emprego.
E, historicamente, isso aqui flutuava ao redor do crescimento da população em idade ativa. Quer dizer, alguns períodos crescia mais rápido, outros mais devagar, mas se pegar um período razoavelmente longo, esse negócio era mais ou menos histórico. Eles cresciam juntos. Então, podia olhar para a população em idade ativa ou economicamente ativa, era a mesma coisa, mas o que acontece nos últimos anos é uma forte queda da população economicamente ativa. Quer dizer, não é só que tem menos gente porque tem uma transição demográfica em curso. Tem menos gente para trabalhar porque menos gente quer trabalhar. E aonde é que estão essas pessoas que estão saindo do mercado de trabalho? É principalmente no pessoal que está entrando no mercado de trabalho. Como eu disse, a gente obviamente não olha por 10 a 14, nós não queremos que essas pessoas trabalhem, muito menos de 14 a 17, a gente também não quer que essas pessoas quer que eles fiquem na escola, né? E tem uma queda nessa primeira geração que entra no mercado de trabalho, essa faixa etária de 18 a 24, quer dizer, que ao longo desses anos todos, flutuava ao redor de 70%. E 70% dos jovens estavam de alguma forma engajados no mercado de trabalho, ou trabalhando procurando emprego. E essa proporção cai para alguma coisa na casa de 60% a 65%. Por quê? Mais aquelas perguntas que a gente ainda não tem uma resposta definitiva. Pode ser por bons motivos, pode ser porque tem muita gente que tomou subsídio de fiéis, etc., e está indo para a escola, seria ótimo, porque eles saem do mercado de trabalho hoje, mas eles vão voltar no futuro mais qualificados, ou pode ser simplesmente que tem gente que parou de trabalhar. E a evidência que a gente tem sugere que as duas coisas são verdade em algum grau, nenhuma delas explica sozinha o que está acontecendo, mas o fato é que, particularmente entre os jovens, tem havido uma queda importante na taxa de participação deles, quer dizer, eles têm cada vez menos gente participando no mercado de trabalho. E aí a gente tem uma combinação que é particularmente perversa, né? A gente tem menos gente para trabalhar e, em cima de menos gente para trabalhar, a nossa produtividade vem em queda. Então, o resultado que a gente tem é isso aqui. Quer dizer, aqui eu estou quebrando o crescimento entre a composição de botar mais gente para trabalhar, que é a barra branca, e a barra vermelha é fazer com que cada pessoa produza de uma maneira melhor. Então, a contribuição, que eu chamo aqui da força bruta, põe mais gente para trabalhar, né? E a combinação da inteligência faz com que cada um trabalhe melhor. Porque a gente tinha uma situação mais confortável ali por volta de 2008, né? Até mais ou menos 2008, onde a gente tinha uma contribuição importante vindo ainda da parte de demografia, da mão de obra, então tinha gente vindo para o mercado de trabalho, a gente conseguia botá-los para trabalhar, e uma contribuição importante da produtividade. A gente vê que a produtividade perdendo fôlego de uma maneira crescente, né, e mais recentemente essa desaceleração na força de trabalho. Então, na minha cabeça, por que a gente está desacelerando o crescimento? Basicamente por isso que a gente tem menos gente para trabalhar e porque a produtividade está caindo, né? Então, o diagnóstico não é que é o resto do mundo, não é que falta consumo, é uma coisa que está acontecendo ao lado da nossa capacidade de produção. Nossa capacidade de produção caiu por conta de produtividade, caiu por conta de menos gente para trabalhar, né? E, mais recentemente, a gente vê aqui um fenômeno curioso, né? Quer dizer, esse aqui é o comportamento, já tinha mostrado para vocês da PEA, né, a população economicamente ativa, só que aqui, mês a mês, né, ela vem caindo, e o emprego, a geração de emprego aqui no país está praticamente estagnada, foi negativa, agora está em torno de zero, você basicamente não gera emprego, mas tem menos gente ainda buscando trabalho. E essa explicação também parece resolver um dos mistérios que a gente tem nisso. Quer dizer, como é que um país que não cresce tem a taxa de desemprego baixa? Não está gerando emprego, não é porque está gerando emprego. A taxa de desemprego é baixa porque tem simplesmente menos gente buscando emprego. Isso aqui não é sustentável se a gente não mantiver alguma taxa de crescimento positivo. Quer dizer, não tem milagre. A gente vê, e obviamente, nesse período em que o pessoal saiu do mercado de trabalho, durante algum tempo vai ter menos gente buscando emprego, mas em algum momento volta a crescer mais ou menos em linha com o crescimento populacional. Se não tiver um crescimento do produto que põe a gente nessa taxa de desemprego, começa a subir. Então, esse aparente mistério também é explicado por conta
do que está acontecendo hoje, do ponto de vista de oferta de gente para trabalhar. Bom, de qualquer forma, o crescimento é baixo, o desemprego é baixo. O que está acontecendo com os salários? Bom, como o emprego está negativo, mas tem menos gente ainda buscando emprego, os salários deveriam subir. Basicamente, a oferta de trabalho está caindo mais rápido do que a demanda, né? E o que a gente observa é que é um ritmo de crescimento de salários que tem sido aqui na casa de 8, 9% ao ano, né? Comparado a um crescimento de produtividade que eu já apresentei para vocês, né? Aquele 1,7 que desacelera para 0,7. Né? O fato é que os salários vêm crescendo muito mais rápido que a produtividade. Isso traz algumas complicações. Que complicações? Bom, é meio óbvio. Se a gente paga 10% a mais para um funcionário, mas ele entrega 10% a mais de produto, quer dizer, o custo por unidade produzida fica rigorosamente estável. Não faz muita diferença. Não faz diferença alguma. Mas se a gente paga 10% a mais para um trabalhador, ele entrega 1% a mais de produto, o custo por unidade produzida sobe. A gente chama isso de custo unitário do trabalho. Quando a gente olha para o setor industrial, isso que eu quero mostrar para vocês nesse slide, que a gente vê a evolução do custo unitário, né, flutua uma barbaridade, né, mas assim, olhando para a tendência, era uma coisa que vinha caindo até mais ou menos meados da década passada, e a partir do momento em que os salários, o desemprego começa a cair, os salários começam a subir, vem subindo mais rápido que a produtividade. Significa que o custo no setor industrial está subindo. O setor industrial brasileiro está sendo colocado frente a custos que vão crescendo, custos principalmente associados à mão de obra, não só, mas no caso aqui eu estou olhando para a questão de mão de obra. Um aumento do custo unitário do trabalho, que obviamente se reflete em perda de competitividade no setor industrial. Então, por que a indústria cresce pouco no país? Porque ela encontra custos crescentes, né? Quer dizer, faz um instantinho de pagar mais e não está recebendo em troca o aumento de produtividade. Por outro lado, ela enfrenta uma concorrência feroz dos importados. Quer dizer, o setor industrial é o setor mais poroso da economia nacional, ele exporta e importa uma fração muito maior. Então, o que acontece é que o custo está subindo, a capacidade desse setor repassar preços, eu vou voltar para isso num instante, é pequena, quer dizer, ele não consegue repassar esse aumento de custo, está comendo a margem, o setor industrial fica para trás. Então, por que a indústria brasileira não segue mais a indústria mundial? Né? E principalmente por conta desse fenômeno aqui. Quer dizer, a partir de 2010, 2011, a gente viu uma aceleração forte do aumento do custo no setor industrial. Então, essa dinâmica de salário crescendo mais rápido, produtividade, explica, por um lado, o que está acontecendo na perda de fôlego da indústria. E, por outro lado, ela ajuda a entender também o que está acontecendo com a inflação. Aqui eu estou olhando o custo unitário do trabalho, que é a mesma medida, né, contra a inflação de serviços. Por que serviço? Porque serviço, como vocês sabem, não é sujeito à concorrência nacional. Quer dizer, meu exemplo favorito, óbvio, sempre usado, é corte de cabelo, por razões óbvias. Ninguém vai cortar o cabelo em Nova York porque é mais barato lá. Eu, ocasionalmente, corto o cabelo em Nova York, mas no meu caso é mais fácil, é só passar uma lâmina e esse negócio está resolvido. Ou ninguém vai mandar os filhos à escola em Buenos Aires, porque em Buenos Aires está mais barato. Ou pegar um táxi no Paquistão, porque o custo do táxi no Paquistão é uma fração do táxi em São Paulo. Então, o setor de serviços ele é isolado, em larga medida, da concorrência internacional. Em alguns setores de serviços um pouco menos, está falando lá de tecnologia de informação, etc., dá para fazer um pouco fora do país, mas a grande maioria não dá. Então, esse setor, onde tem aumento de custo, tem repasse. Então, não é por acaso que a gente vê, a gente não é idêntico, né? A gente vê assim, o preço, o custo unitário do serviço sobe, a inflação acelera, o custo unitário do serviço, do trabalho cai, a inflação desacelera um pouco. E, grosso modo, anda junto. Então, a verdade é que a inflação de serviços, em larga medida no Brasil, reflete o que está acontecendo no mercado de trabalho. Reflete esse fato do salário não crescendo além da produtividade, né? E que nos leva para a questão inflacionária, quer dizer, a aceleração da inflação no Brasil não parece ser um fenômeno acidental. Se a gente for olhar a historinha, quer dizer, sempre a gente está com 6,75% de inflação, quer dizer, o topo, a meta é 4,5%, né? Não vamos esquecer disso. É tolerado até 6,5%.
tolerável, não é uma meta. Né? Quer dizer, pode ser até 2% acima, 2% abaixo, raramente acontece. Mas aqui, então, a inflação está em 6,75%. Aí, por que está 6,75%, ministro? Ah, não, porque teve um choque agrícola, que o preço do tomate subiu. Agora, mais recentemente, teve aquela frase extraordinária do secretário de Política Econômica, olha, sugerindo às pessoas comerem ovo porque a carne está muito cara. Né? Cada um tem a Maria Antonieta que merece, né? Então, fiquei lá. Então, não, eu até faria, se não fosse tão difícil enfiar o ovo no espeto, eu estava até pensando em fazer um churrasco, mas toda vez que eu tentei, quebrou. Eu não sei se com vocês é diferente. Mas, enfim, seria sempre uma historinha de que a inflação acelerou por causa de uma razão específica, pontual, etc. Eu quero chamar a atenção, isso não parece ser o caso. Por que não? Porque, bom, aqui a linha preta é o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, é divulgado todo mês, aqui acumulado nos últimos 12 meses, 6,75. Né? A linha vermelha é o que nós economistas chamamos de núcleos de inflação. O que é núcleos de inflação? A gente tenta dar uma olhada, assim, vamos tirar aquilo que é muito volátil. Então, sei lá, preço de comida é uma coisa que varia muito de um mês para o outro, então sobe muito no mês, cai muito no outro. Vamos deixar o preço de comida de lado. Tem preço de energia que sobe no mês, mas sobe só naquele mês. Então, a gente vai tentar tirar os preços que são muito voláteis, porque eles podem estar confundindo um pouco. Então, tem várias formas de olhar isso. Na verdade, o Brasil, sendo um país obcecado por inflação, impressionante isso, a gente não tem... A maioria dos países tem assim, um índice de inflação e tem uma medida de núcleo. O Brasil tem... Eu já perdi a conta. Tem umas 20 divulgações de inflação por mês. Não sei quantos índices a gente tem. A gente tem 5 medidas de núcleos de inflação. Para não ser acusado de escolher a mais conveniente, eu pego uma média de 5, olha lá, e qual que é a ideia? Quer dizer, se o núcleo está andando mais ou menos em linha com a inflação cheia, é porque não é acidental. A gente já tirou os acidentais do núcleo. Então, a gente vê aqui quanto está o núcleo de inflação? 6,76. Uma está 6,75, outra 6,76. Eu acho que a gente pode ficar razoavelmente seguro que o que está acontecendo hoje não é acidental. Parece um fenômeno mais profundo, ligado de alguma forma a esses desenvolvimentos que eu estava mostrando. E quando a gente olha para a abertura do índice de inflação, essa imagem é reforçada. Quer dizer, aqui eu estou pegando o índice de inflação abrindo em 3 setores. A inflação de serviços, a qual a gente já foi apresentada, a gente vê quem é que tem puxado a inflação. Tem sido a inflação de serviços. Obviamente tem essa parte de bens não duráveis, que é fundamentalmente alimento, é aquilo que eu falei, sobe muito, cai muito, volta a subir. Não parece ser isso que está puxando a inflação. E o que ficou lá para trás, inflação de bens duráveis, carro, TV, som, certo? E sem duráveis, roupa, calçado, etc. Essa aqui, que grosso modo é a inflação industrial ao consumidor, ela está baixinha, aqui na casa de 3%, é aquilo que eu falei antes. O setor industrial tem muito limite na capacidade de repassar os aumentos de salário para preço. Então, ele fica ali, se não está subindo o preço 2%, 3%, o custo dele está subindo 6%, 7%, na toa o setor está onde está. Mas, assim, o padrão inflacionário que a gente vê no Brasil é um padrão que também parece ser consistente com essa história de, por um lado, um mercado de trabalho que está apertado, por outro, uma produtividade que anda num ritmo muito baixo. Quando a gente olha para as projeções de inflação, vamos lá, aqui tem muita coisa, isso aqui que o Banco Central publica suas próprias projeções a cada 3 meses, tem um relatório trimestral de inflação, na época que eu estava lá no BC, isso é um grande momento do Banco Central, que vai a público e diz o que a gente está vendo de inflação para os próximos, às vezes são próximos 24 meses, um pouco menos, 18 meses, né? Eu estou olhando aqui para cada data de divulgação. Então, setembro de 2013 foi uma data, a mais recente é setembro de 2014. O que diz o Banco Central que ele estava esperando em setembro de 2014? Que a inflação desse ano ficasse em 6,3%, não vai ficar em 6,4%, eu também não vou ficar discutindo por conta disso aqui. Inflação prevista para daqui, para o final de 2015, alguma coisa na casa de 6%, um pouquinho inferior a 6%. Essa é a projeção do Banco Central. Dá para acreditar nela? Não. Né? Quer dizer, se a gente for olhar, por isso que eu trouxe as projeções anteriores, quer dizer, um ano atrás, né,
o que o Banco Central dizia que seria a inflação agora. Dizia, há um ano, em setembro de 2013, ele disse que a inflação em setembro de 2014 estaria em 5,8. Na prática, quer dizer, essa aqui é a projeção dele, né? Na prática está em 6,8. Ele errou por 1 ponto percentual. A gente olha para cá, para voltar. E assim, se o padrão histórico se mantém, né, a situação realmente não está confortável. Essas são as projeções que o Banco Central faz acerca do comportamento da inflação. Tem as projeções de mercado acerca do comportamento da inflação. Então aqui, né, 12 meses para frente, uma expectativa de inflação também na casa de 6%. Né? O mercado também costuma ser, e eu também, costuma ser bastante otimista com relação à inflação. Em geral a gente erra e erra para baixo. Né? Então, tem uma situação inflacionária que está complicada. Ela vai terminar muito perto do limite superior da inflação esse ano. Quer dizer, os números mais recentes estão ali em 6,4, quer dizer, qualquer tropeço, qualquer espirro, a gente fecha o ano acima de 6,5, seria a primeira vez em mais de 10 anos que o Brasil perderia, inclusive, um intervalo superior, porque a meta está perdida. Desde 2009 não se entrega a inflação na meta, né? Mas perderia inclusive o limite superior. Né? Apesar disso, o que a gente tem é um Banco Central que acha que fez tudo o que podia ser feito. Né? O Banco Central foi lá, subiu a taxa de juros, né? A Selic é a taxa que o Banco Central fixa, né? As outras taxas de alguma forma refletem o que está acontecendo com essa taxa de curto prazo. Historicamente, o que a gente vê é que essa taxa, obviamente, ela subiu, ela teve um mínimo aqui perto de 2%, ela está aqui em torno de 4%, mas ela está historicamente baixa. Meu entendimento desse negócio é que não é uma taxa que vai fazer a inflação brasileira cair. Inclusive, eu acho que esse é um dos principais desenvolvimentos que eu acho que tem sido sistematicamente ignorado pelo Banco Central, é isso aqui. Que o gasto público, quer dizer, na verdade, antes de falar do gasto, eu quero falar, o resultado fiscal do governo tem sido deteriorado assim, de uma forma visível. Né? Aqui eu estou trazendo duas linhas, né? Quer dizer, eu tenho o número oficial é a linha preta. Né? Então esse é o número que é divulgado mês a mês. Como, particularmente, o governo federal tem lançado mão de artifícios, né, para esconder o verdadeiro estado das contas públicas, né? Contabilidade criativa, né, inventa um fundo soberano aqui, pega dinheiro da Petrobras lá, atrasa pagamento, etc. A gente começou, quando eu falo, todos os economistas que seguem esse número com um pouquinho mais de detalhe, começam a tentar ver o que tem de verdade, então cada um faz o ajuste de uma forma. Esse aqui é o ajuste que nós fazemos na consultoria, a gente chama de superávit recorrente, aquele que não está dependendo de uma receita extraordinária, nem de nenhum artifício contábil, né? E a gente vê que o desenvolvimento é ainda pior do que parece. Quer dizer, até 2008, mais ou menos, essas duas medidas andavam praticamente juntas, sem diferenças, né? Mas não são diferenças extraordinárias, pelo contrário, uma coisa muito perto uma da outra. E, em média, o governo, como todo mundo fala, o governo que é governo federal, governos estaduais, municipais, empresas estatais, entregava um superávit que era equivalente a alguma coisa de 3 a 3,5% do PIB, a média desse período. Isso era, não entregava do melhor jeito possível, era muito mais imposto do que gasto, mas de qualquer forma esse era, né, o resultado que o governo costumava entregar para a gente, né, sempre em medida que uma janela de 12 meses, de um ano. No período, né, 2009 até 2013, quer dizer, essa média, que realmente caiu muito, né, mas essa média aqui fica em torno de 1,5%. Então, entregou nesse período metade do que ele entregava antes. Então, a gente está falando aqui de uma redução considerável. Se a gente for atualizar os números até agosto desse ano, esse é o último número disponível, né, número ajustado já virou. Ele não é mais um superávit, ele é um déficit. Ele é um déficit perto de 0,5% do PIB. Então está acontecendo uma expansão considerável do ponto de vista fiscal.
a gente olha para o balanço das receitas e das despesas do governo, está ficando muito pior do que ele era, inclusive no período recente, que já não era uma Brastemp, né? Bom, mas da onde é que está vindo isso? É porque a arrecadação está fraca? Não, a arrecadação poderia estar mais alta, mas a grande verdade é que ele vem porque o gasto público é que vem numa trajetória crescente, né? Aqui os números são anuais, eu estou lendo, agora no caso não é o governo como um todo, é só o governo federal, uma razão muito simples, a gente não tem esses números, a gente na verdade tem os números para estados e municípios, mas em geral tem uns 3, 4 anos atrás, então não serve muito. Mas está aqui uma estimativa do gasto público federal, a gente tiver um gasto público que durante muito tempo ficou na casa de 14, 15% do PIB, ele hoje representa pouco mais de 19% do PIB, uma trajetória, né, absolutamente crescente do gasto público. O que, em si, poderia, não dá para fazer um julgamento moral disso, né, assim, para onde é que está indo esse dinheiro? Ele pode, por exemplo, estar virando, né, novas estradas, novos portos, novos aeroportos, pode estar fazendo tudo isso. Mas não, né, poderia, só que não. O investimento em infraestrutura no país está aqui. Quer dizer, aqui do lado esquerdo do gráfico eu estou mostrando os números por décadas, né, da década de 70, 80, 90, primeira década desse século, que a gente vê uma trajetória decrescente. Obviamente que eu estou olhando no período de 40 anos, mas o que tem acontecido nos últimos anos? O investimento em infraestrutura, em alguns momentos ele até vai um pouco acima de 2% do PIB, mas aqui historicamente ele está ficando ali perto de 2% do PIB. Né? Menos da metade do que a gente investia nos anos 70, né? Menos até do que a gente investia na chamada década perdida. Né? Então, o fato é que há um aumento do gasto público, mas esse aumento do gasto público não tem sido, como regra, direcionado à melhora da infraestrutura. Ele não tem virado investimento, tem virado principalmente gasto de custeio. Né? E os resultados, por conta disso, né, ficam cada vez mais claros. Então, a gente tem uma situação de crescimento baixo, uma situação de inflação alta. Né? Os instrumentos tradicionais de controle de inflação, que a política monetária, a política fiscal, estão fora de lugar. Né? O juro está baixo, o gasto público cresce, e não está crescendo virando capacidade nova, ele está crescendo simplesmente em termos de já pôr um aumento de demanda naquilo que já existe, portanto, né, piorando a questão inflacionária. Né? O que segura a inflação? Por um lado, era o câmbio, acho que está deixando de ser, mas era o câmbio, quer dizer, o governo tentou de toda forma amordaçar a taxa de câmbio. Por outro lado, né, o que a gente já sabe, o preço de gasolina, o preço de energia, tudo está sendo represado, em algum momento vai ser ajustado, de preferência depois da eleição. Né, mas enfim, é isso. Então, o câmbio, o governo fez todo, o Banco Central fez um esforço extraordinário para manter esse câmbio na casa de 2,20, 2,30, agora está mais na casa de 2,40, 2,50. Né? Então, isso ainda não está capturado aqui no gráfico. Como é que ele fez para segurar isso? Vendeu o dólar como se não tivesse amanhã. Então, o volume de intervenção do Banco Central até um ano era zero, irrelevante. Né? Ele saltou para alguma coisa na casa de 100 bilhões de dólares, né, em pouco mais de um ano. Isso é um dado interessante, porque, obviamente, se você vendeu a 2,40 o dólar para 2,30, o governo está ganhando dinheiro. Não faltou, está vendo? A gente ganhou dinheiro. Tá? Agora que está 2,50, 2,40, 2,50, eles estão perdendo dinheiro em 100 bilhões. Estão perdendo dinheiro grosso. Né? Essa foi a mordaça. Né? Não está sendo suficiente para segurar, obviamente. O que vai acontecer para trás de câmbio é uma coisa mais complicada. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a tendência é uma tendência de desvalorização. Se vocês me perguntarem onde vai estar o dólar daqui a um ano, eu não sei dizer. Quer dizer, tenho uma ideia da tendência, o valor, obviamente. Eu não sei onde vai estar o dólar amanhã. Não deve para me perguntar. Mas eu posso falar um pouco do que eu acho que são as tendências. Né? Eu acho que esse tipo de política vai enfrentar forças lá fora, em particular, que sugerem um dólar mais caro
num horizonte de um ano e pouco. Vocês podem me convidar daqui a um ano e ver se eu realmente acertei essa previsão ou não. Né? Aí eu prometo ficar mais alguns dias, de preferência se for um lugar bacana, como aqui. Tá? Por que esse problema? Bom, primeiro, que o Brasil tem um desequilíbrio externo que é considerável. Não é extraordinário, a gente não está caminhando para uma crise de balanço de pagamentos, não é isso que eu estou falando. Mas, bem ou mal, o Brasil tem um déficit nas suas transações com o exterior que é equivalente aqui a 3,5% do PIB, mais ou menos. Isso que o país está crescendo pouco. Se fosse crescer um pouquinho mais, estaria na casa de 4% do PIB. Não é um negócio extraordinário, mas é uma coisa que certamente não é sustentável. Você não pode manter um déficit desse tamanho indefinidamente. Mantém enquanto tem dinheiro disponível para financiar. O dinheiro hoje, ou pelo menos até poucos meses atrás, não era um problema. Não era um problema por uma razão óbvia. Porque as taxas de juros no mundo estavam baixinhas. Quer dizer, a taxa de juros que o Banco Central norte-americano fixou está aqui. Para todos os efeitos práticos é zero. A taxa de 10 anos, na verdade agora ela deu uma queda importante, mas ela estava aqui disponível, né? Também tinha caído bastante, voltou a subir. Voltou a subir por quê? Porque está acontecendo uma mudança importante no que diz respeito, em particular, à economia norte-americana. A economia norte-americana, durante esse período todo, esteve na lona. Né? A gente vê uma lona como? Olha o que aconteceu do ponto de vista de criação de empregos nos Estados Unidos. Esse aqui foi o efeito da crise, quer dizer, um país que historicamente, em períodos de crescimento, gerava 200 mil postos por mês, em alguns momentos chegava ali mais perto de 300, né? Aqui um pouco menos, mas ela perde, num período muito curto, né, uma quantidade extraordinária. Quer dizer, em algum momento aqui estava perdendo 800 mil postos de trabalho por mês. A gente vê aqui uma trajetória de recuperação. Novo, não é a grande recuperação, porque tem momentos melhores, momentos um pouco piores, mas a verdade é que nos últimos meses, já faz algum tempo, tem gerado consistentemente alguma coisa como 200, 240 mil postos de trabalho por mês. Né? E o resultado disso aparece, obviamente, na taxa de desemprego norte-americana. A taxa de desemprego norte-americana, que lá em 2009, 2010, bateu praticamente 10% da força de trabalho lá, hoje caiu, né, a média do terceiro trimestre caiu para 6%. Se pegar o número de setembro mesmo, que é o último, ele caiu abaixo de 6% pela primeira vez em muito tempo. Então, a gente vê uma trajetória de recuperação clara na economia norte-americana. O desemprego ainda está longe dos menores níveis da história, aqui chegou a bater 4%, aqui em torno de 4,5%. A inflação ainda está bem comportada, né? Que é a mesma coisa que eu mostrei para vocês, que é a linha preta é o índice oficial de inflação, a linha vermelha é a medida norte-americana, só tem uma, né? Eles são obcecados com a gente. A gente vê aqui, né? Nesse exato momento, as duas estão muito parecidas, em torno de 2%, é a meta informal de inflação lá. Vocês veem que lá, em alguns momentos, a inflação caiu muito, mas o núcleo ficou mais ou menos paradão. Então, ele estava aumentando com a inflação caindo 2%, mas estava pedindo um núcleo mais bem comportado. No momento que teve um spike, um salto de inflação fez 5%, mas o núcleo estava bem comportado. Quer dizer, nesse aspecto é mais interessante olhar para o núcleo, porque justamente ele é um animal menos volátil do que a inflação propriamente dita. Mas, de qualquer forma, as duas mostram a inflação não só bem comportada, mas quando a gente tenta ver o que as pessoas esperam de inflação nos Estados Unidos, e aqui a gente olha, na verdade, a inflação que eles estão prevendo 5 anos para frente, ela fica ali na casa também de 2% ao ano, flutua ao redor de 2% ao ano. Por quê? Exatamente por isso. A gente vai olhar o histórico do Banco Central norte-americano é entregar um núcleo de inflação em torno de 2%. E a gente sabe que a inflação cheia fica ao redor do núcleo. Então, os caras têm uma reputação de entregar a inflação melhor ao redor de 2%. O que eu espero de alguma coisa perto de 2%. Porque eu sei qual vai ser exatamente a inflação 5 anos. Obviamente eu não sei que tipo de choque vai acontecer. Se esse país vai crescer muito, vai crescer pouco, se vai ter petróleo. O que eu sei é que se a inflação começa a desviar, o Banco Central começa a puxar ela para baixo. Ela subiu, ele vai puxar ela para baixo. Ela caiu, ele vai puxar ela para cima. Então o melhor chute que eu tenho é isso, é essa história. Consegue manter a inflação tranquila na casa de 2%. Agora, o que isso está dizendo do ponto de vista de taxa de juros? De novo, tem algumas mudanças mais recentes, mas eu acho que ali é mais um exagero. A gente está
praticamente às vésperas de um aumento de taxa de juros lá fora. Quando vai acontecer, meu entendimento particular é que a gente vai para uma trajetória de aumento de juros, provavelmente em algum momento entre o fim do primeiro trimestre e o começo do segundo trimestre do ano que vem. Então, mesmo com a inflação menor, quando a taxa de emprego começa a cair, o Banco Central norte-americano vai começar a agir no sentido de trazer as taxas de juros para cima, e aí essa abundância de capitais vai acabar. Bom, tem um déficit, mas não tem mais capital para financiar, quer dizer, não tem mais gente disposta a te emprestar dinheiro ou investir no país, porque tem outras alternativas. A gente vai trabalhar com uma taxa de câmbio mais depreciada também. Então, como estratégia de controle de inflação, acho que é uma estratégia que não nos leva a lugar algum. Então, quais são as conclusões que eu queria passar para vocês? Né? Que, em primeiro lugar, quer dizer, essa desaceleração que a gente está observando não é um fenômeno cíclico, não é uma coisa que aconteceu porque o resto do mundo desacelerou. Isso aconteceu lá em 2008 e 2009, mas o que está acontecendo hoje é um outro fenômeno. Um fenômeno que não vem de forças externas, mas reflete fraquezas estruturais do país. Essas fraquezas são um ritmo baixo de crescimento da produtividade, né? E também uma redução no ritmo do aumento da população que está engajada no mercado de trabalho. Né? Então, essa combinação nos leva a esse aparente paradoxo do país que cresce pouco, mas tem desemprego baixo. Né? Então, fundamentalmente baixa produtividade e pouca gente no mercado de trabalho. Significa que pressiona ainda os salários têm subido mais do que a produtividade, subindo mais do que a produtividade, ele por um lado afeta o setor industrial, por outro ele tem efeitos importantes sobre a inflação, então uma inflação que também está pressionada e um governo que está sem instrumentos para lidar com a inflação, exceto tentar represar a taxa de câmbio, mas a taxa de câmbio está vendo cada vez menos fácil de ser represada, seja porque os nossos desequilíbrios externos já são de uma certa ordem que a gente precisa ficar atento, seja porque tem sinais cada vez mais claros de uma recuperação da economia norte-americana que aumentam a probabilidade de uma elevação de taxa de juros ainda na primeira metade do ano que vem. Então, significa que está muito perto de um momento em que a gente vai ter que fazer alguma correção de rumo do ponto de vista de política econômica no país. O que eu acho que é imprescindível para colocar o país numa rota que não nos leve a uma situação muito mais delicada daqui a alguns anos? Primeiro, vai ter que recuperar as contas públicas, quer dizer, o superávit verdadeiro, que hoje não é superávit, é déficit, né? O governo está gastando mais do que arrecada, na verdade, vai ter que ser recuperado. Não vai acontecer da noite para o dia. Né? Do ponto de vista institucional, isso é praticamente impensável, no Brasil não tem como fazer. Agora, precisa ter um plano crível, que fala, olha, eu estou aqui hoje, daqui a 2 anos ou 3 anos eu quero estar aqui, as medidas são essas. Eu vou fazendo isso ao longo desses anos, eu vou corrigindo. A recuperação parcial é isso. Vai fazer, mas vai fazer aos poucos. Segundo, vai ter que reconhecer a realidade de tarifas públicas no Brasil. Não dá para controlar a inflação segurando o preço. A gente já tentou isso. O imperador Diocleciano tentou fazer isso lá no século III. Né? Ele queimava, quem furava congelamento de preço era fervido em óleo quente. E nem assim funcionou. Então, segurar preço, segurar a inflação segurando preço não é uma forma correta. A gente vai ter que, em algum momento, reconhecer que o preço de gasolina. Agora, a gasolina está com uma defasagem que não é tão grave por conta da queda de preço de petróleo, mas ainda assim tem tanto a fazer. Tem a questão de energia, que é importante, que o setor elétrico está inteirinho quebrado, né, por conta desse tipo de coisa. Realismo cambial, vai ter que permitir que o câmbio flutua. Obviamente, quer dizer, permitir que as tarifas aumentem, o futuro vai bater na inflação, você vai ter que controlar a inflação também. Né? Então, do ponto de vista de política macroeconômica, é isso. Então, controlar a inflação, vai ter que, obviamente, melhorar a conta pública, mas vai ter que subir taxa de juros também. Então, acho que não há como escapar, vai ter que fazer. E aí a questão mais controversa, quer dizer, isso aí é independente do governo que assuma ou não.
eu acho que até certo ponto isso vai acontecer independente do governo que vai assumir. Quer dizer, a questão mais do que o ser é o quanto. Né? Eu vejo não ser um modelo, um governo de continuidade, né? Obviamente não é esse tipo de política, não é a política dos sonhos da presidência. Tanto não é que não é o que ela implementou nos últimos 4 anos. É só olhar o que ela fez nos últimos 4 anos. Por que seria diferente nos próximos 4? Não é o que certamente ela gostaria de fazer. Agora, o mundo está mudando. Você pode até não querer fazer isso. Você eventualmente vai ser forçado a ir alguma coisa nessa linha, dependendo do que está acontecendo lá fora. Se a taxa de juros lá fora começa a subir, o câmbio começa a depreciar, não vai dar para manter esse tipo de política. Vai ter que ser feito. Só que vai ser feito, provavelmente, mais tarde, e vai ser feito à força, não vai ser feito por uma questão voluntária, vai ser de alguma forma forçada. Num cenário de vitória da oposição, acho que é esse tipo de modelo que vai acabar vigorando, só que mais cedo. Né? Provavelmente já começa 2015 com alguma coisa nessa linha. Né? Então, isso é um pouco mais controverso. Tem gente que acha que quando, no caso de uma vitória do governo, quando é nunca, né? O governo nunca vai fazer isso. Acho que tem sempre um limiar de dor que vai fazer com que as pessoas acabem mudando a política econômica, colocando a política econômica no rumo correto, mesmo que isso daí acabe sendo feito com atraso, né, e não da forma como a gente gostaria. Mas enfim, acho que isso era o que eu tinha para falar. A gente ainda tem, acho, algum tempo para perguntas e respostas. Obrigado a todos.